Boa tarde. Hoje nós vamos ver em detalhes como fazer a precificação dos produtos que você produz dentro da sua casa. Se você faz o seu bolo, se você faz o seu brigadeiro, você tem que ter algumas anotações para você poder calcular corretamente o valor do seu produto. Num vídeo anterior desta mesma série de vídeos, nós falamos como precificar o seu produto de uma forma bem simples, uma forma bem explicativa e bem básica. Se você não assistiu esse vídeo, você pode procurar e assistir esse vídeo anterior a esse. Para você que quer precificar o seu produto e você quer precificar de uma forma bem básica. Aqui eu vou passar para vocês uma forma mais detalhada de como fazer a precificação do seu produto, tá? Então vamos acompanhar essa série que possui 4 vídeos que serão colocados à disposição de vocês esta semana. Então vamos lá. Você precisa saber quanto que você vai cobrar o produto do seu cliente. E você precisa saber também se você não está no prejuízo quando você faz a precificação do seu produto. Porque muitas vezes você não sabe corretamente o que cobrar e como cobrar. E aí você faz as suas anotações e não consegue calcular corretamente, principalmente se você trabalha de dentro da sua casa. Quando a gente trabalha de dentro de casa, as coisas se misturam, né? Porque você usa a mesma energia de dentro da sua casa e para a produção do seu produto, você usa a mesma água, você usa a geladeira, você usa o fogão. Então, são valores que você tem que saber diferenciar o que corresponde à sua casa e o que corresponde à sua empresa. E aqui, neste primeiro vídeo, nós vamos aprender em detalhes. Então, vamos lá. Aqui, para que a gente faça o cálculo correto, se a gente está trabalhando de dentro da nossa casa, nós precisamos analisar esses 4 itens que são muito importantes. O primeiro deles, ele diz respeito à mão de obra. Como que eu vou saber calcular o valor da minha mão de obra em cada produto que eu estiver produzindo? Quais são os itens que são direcionados a gastos fixos? O que é considerado gasto fixo? Que itens eu vou usar na produção do meu produto, da minha matéria-prima, para produzir o meu produto? O que eu posso colocar na minha contabilidade para que eu não tenha prejuízo? E no o último slide que a gente vai ver, o último vídeo vai ser sobre lucro. Como que eu vou, baseado em todas essas informações sobre mão de obra, sobre gasto fixo e sobre matéria-prima, como que eu vou saber calcular o lucro do que eu estou produzindo? Então, aqui dá para vocês perceberem que nós vamos ter aqui uma série de 4 vídeos. Então, é muito importante que você assista todos eles, para que você saiba precificar corretamente o seu produto. Isso, se você quiser precificar
detalhadamente. Se você quiser uma precificação mais básica e mais simples, é só você assistir o vídeo anterior a esse aqui. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre como nós calculamos a nossa mão de obra, o valor da nossa mão de obra na produção de cada produto. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos falar da mão de obra. No caso, a sua mão de obra. Então, eu tenho aqui uma pergunta para você e eu preciso que você responda essa pergunta dentro da sua realidade. Você não pode colocar aqui um valor fora da sua realidade, fora do que seja viável você alcançar. Então, como eu vou trabalhar aqui com um exemplo prático para você poder entender, então eu vou colocar aqui que no caso a mão de obra seria de R$ 1.500, ou seja, o meu salário mensal é de R$ 1.500. Então, eu coloquei aqui que durante o meu mês de trabalho, eu quero receber no final do mês R$ 1.500. Eu quero ter um lucro de R$ 1.500, certo? Colocando a soma da produção dos meus produtos. Então, vamos lá. Completando as informações sobre a mão de obra, nós temos mais uma pergunta. E a segunda pergunta que eu quero que você responda é: quantos dias do mês você irá trabalhar? No nosso exemplo aqui, eu vou colocar 20 dias, desculpe. Eu vou colocar que eu vou trabalhar 20 dias. E você, quantos dias você quer trabalhar? Você quer trabalhar de segunda a quinta, você vai trabalhar de terça a sexta, você vai trabalhar de segunda a sábado, você vai trabalhar de terça a domingo. Não esqueça de tirar o seu dia de folga, tá? Esse dia de folga você não contabiliza aqui, você só contabiliza os dias que você vai trabalhar. Aí você pega um mês de referência e conta lá quantos dias vai dar aquele mês. E anota aí no seu papelzinho quantos dias você vai trabalhar. Então você já tem o primeiro item, que é o salário que você pretende ganhar, e a segunda informação é quantos dias da semana você vai trabalhar. Do mês, desculpe, quantos dias do mês você vai trabalhar, né? Então vamos lá, vamos continuar. Aqui eu tenho mais uma pergunta para você responder. Quantas horas por dia você irá trabalhar? No meu exemplo, eu vou colocar 8 horas por dia, que seria o horário normal, né? Que as pessoas trabalham, 8 horas por dia. Mas você pode colocar 4 horas. Vamos supor que você precisa cuidar da sua casa no período da manhã e à tarde você só tem disponibilidade à tarde para trabalhar. Então você vai colocar que você vai trabalhar 4 horas por dia. Ah, mas eu tenho disponibilidade para trabalhar 6 horas por dia. Ótimo, você vai colocar 6 horas por dia. Eu quero que você responda esta pergunta sempre de acordo com a sua realidade, tá? E se você ainda não está trabalhando, você
imagina aí, se você estivesse trabalhando, quais seriam os valores referenciais para você, tá? Se você fosse abrir o seu negócio, quais seriam os valores que você colocaria para o número de horas que você vai trabalhar no dia, o número de dias que você vai trabalhar durante o mês, tá? Que foi no slide anterior, né? Que a gente viu o número de horas, o número de dias e o salário que você pretende receber. Então, você coloca esses valores dentro da sua realidade. Então, continuando aqui. Agora, nós vamos fazer os cálculos matemáticos usando as informações que eu coloquei como exemplo. E aqui você vai colocar as informações de acordo com a sua realidade. No caso aqui da primeira pergunta, eu coloquei que o meu salário mensal será de R$ 1.500. E eu coloquei que eu vou trabalhar 20 dias. Eu coloquei que o meu salário mensal vai ser de R$ 1.500. Eu coloquei que eu vou trabalhar 20 dias por semana e eu coloquei que eu vou trabalhar 8 horas por dia, ok? Coloque aí os valores da sua realidade. Então, eu vou trabalhar 20 dias do mês, 8 horas por dia. Então, eu vou trabalhar 160 horas por mês, tá? Se você colocou 22, 6, faz 4, faz a multiplicação aí da sua realidade. Aqui no meu caso, eu coloquei o número de dias que eu vou trabalhar durante o mês e multipliquei pelo número de horas que eu vou trabalhar por dia. Então, no caso, eu vou trabalhar 160 horas por mês. Agora, eu vou pegar o meu salário que eu pretendo ganhar no final do mês, que eu coloquei como R$ 1.500, e vou dividir por 160. O que é esse 160? Esse 160 é o número de horas que eu vou trabalhar por mês. Então, eu vou trabalhar 160 horas por mês. Eu dividindo esse valor, eu tenho que eu vou receber R$ 9,38 por hora trabalhada. Então, eu tenho aqui o valor da minha hora trabalhada, R$ 9,38. Eu preciso saber quanto eu vou receber por hora, porque quando eu for anotar quantas horas eu gasto para produzir uma receita, eu tenho esse valor aqui anotado para poder fazer o meu cálculo corretamente. Então, se o meu salário por hora é R$ 9,38, eu vou dividir por 60. E por que eu vou dividir por 60? Uma hora, ela possui 60 minutos. Então, se eu recebo R$ 9,38 por hora, eu não posso dividir por uma hora, porque não vai ficar proporcional, porque eu quero saber quanto eu vou receber por minuto trabalhado. E por que eu preciso saber esse valor de minuto trabalhado? Porque vamos supor que você coloque lá que você vai gastar 2 horas e 15 minutos para produzir uma receita. Então, você tem que ter também o valor correspondente a minutos
que corresponde ao seu salário. Então, se você ganha R$ 9,38 por hora, você divide por 60, porque eu quero o meu valor em minuto. Uma hora possui 60 minutos. Então, o meu salário de R$ 9,38 por hora, dividido por 60 minutos, que corresponde a uma hora, equivale a 16 centavos. Então, eu recebo 16 centavos por cada minuto que eu estiver trabalhando. E eu recebo R$ 9,38 por cada hora que eu estiver trabalhando. Então, você vai deixar anotado, separado, esses dois valores. O valor que eu recebo por hora, o valor que eu recebo por minuto. Em todos os outros em todos os outros vídeos, nós vamos gerar alguns valores. Esses valores, eles devem ser anotados, tá? Primeiramente, para você poder fazer o cálculo de acordo com a sua realidade e para usar no vídeo final, onde a gente vai poder calcular corretamente o valor necessário que a gente vai poder cobrar pelo nosso produto. Então, vamos lá. Agora você pode calcular quanto custa a sua hora ou minuto de trabalho. Então, eu vou dar para você aqui um exemplo que a gente vai utilizar esses valores que a gente acabou de calcular. Nós vimos no vídeo, no slide anterior, que nós recebemos 16 centavos no exemplo que eu citei aqui, tá? De um salário de R$ 1.500. Então, nós vimos que 16 centavos é o valor que eu recebo por minuto e R$ 9,00 é o valor que eu recebo e 38 centavos é o valor que eu recebo por hora de trabalho. Com essas informações, você pode marcar quantas horas você gasta para produzir uma receita e a partir daí calcular o valor da sua mão de obra para produzir essa receita. Então vamos lá. Se você gasta 2 horas para fazer 1 cento de brigadeiros, então a sua mão de obra para produzir essa receita vai ser de quanto? Se eu gasto 2 horas para produzir essa receita, 2 horas, eu ganho R$ 9,38 por hora, então é muito simples, é só você multiplicar 2 horas por 9,38. Então, de mão de obra, tá? Seriam R$ 18,76. Esse valor vai me ajudar no cálculo final para eu poder calcular quanto eu vou cobrar para fazer 1 cento de brigadeiro. Eu tenho que ver que os valores que nós vamos ver nos outros vídeos serão todos agrupados para eu saber a partir de quanto deve ser cobrado a minha produção dos 100 brigadeiros. Porque eu tenho que fazer esse cálculo, porque quem não faz esse tipo de cálculo pode estar tendo prejuízo e não está sabendo se tem ou não tem prejuízo. E às vezes tem prejuízo, porque são muitos valores que precisam ser anotados e calculados. Aqui neste vídeo eu falei para vocês, mão de obra é apenas um item que eu vou precisar para fazer o meu cálculo.
Existe também os gastos fixos, existe a matéria-prima e existe o lucro, né? Então, eu tenho que prestar atenção em tudo isso. Neste primeiro vídeo, nós trabalhamos com a mão de obra, apenas com a mão de obra. E no exemplo do vídeo anterior, eu coloquei lá a produção de uma receita de brigadeiro. Quanto que a gente deve cobrar para fazer o brigadeiro? Então, aqui eu vou usar a mesma receita, que era a receita do brigadeiro, só que aqui vai ser um cálculo bem mais específico, tá? Então, aqui nós já calculamos quanto eu recebo por hora e quanto eu recebo por minuto de trabalho. Então, de acordo com aquela receita que nós vimos anteriormente do brigadeiro, que eu vou usar a receita do brigadeiro, né? De acordo com aquela receita, se eu gasto 2 horas para fazer o meu brigadeiro, aqui no caso, essas 2 horas, ela está contabilizando o tempo que eu gasto com o leite condensado, o chocolate na panela, aquelas horas que aqueles minutos que eu gasto, tá? Fazendo o brigadeiro engrossar, aí depois ele vai para a geladeira e o tempo que eu gasto para enrolar esse brigadeiro, tá? O tempo que ele fica na geladeira a gente não conta, só o tempo que usa a nossa mão de obra. A hora que você está ali no fogão mexendo o brigadeiro e a hora que você está enrolando o brigadeiro. Então, eu juntei todos esses horários, né? Esse tempo que eu gasto e somei 2 horas. Se fosse 2 horas e 15 minutos, o que eu iria fazer? Eu ia multiplicar a hora por 2 e os 15 minutos eu iria multiplicar pelo valor dos centavos que eu recebo aqui, que seria 16 centavos. Se eu ganho 16 centavos por minuto, no caso seriam 15 minutos, eu ia multiplicar por 15 e somar nesse valor aqui. Só que aqui eu coloquei um valor arredondado, né? Então, vamos deixar esse valor arredondado mesmo, tá? Então, vocês entenderam? Se fosse 2 horas e 15 minutos, eu multiplico o 2, que seria a hora, pelo valor da hora. 15 minutos eu multiplicaria pelo valor dos minutos, que é os 16 centavos, tá ok? Por isso que eu preciso de hora e minuto, tá certo? Porque eu não poderia multiplicar 15 minutos aqui na hora, daria um valor completamente errado. Então, o valor da sua mão de obra para produzir 100 brigadeiros é de R$ 18,76. Aqui eu tenho somente o valor da mão de obra. São 4 itens para a gente calcular. Então, o que você pode fazer na sua casa? Calcula, pega os valores que você tem aí, tá? Pega os valores que você tem, deixa eu ver aqui. Responde as 3 perguntas que eu coloquei. Qual é o salário que você pretende ganhar no final do mês? Responde essa pergunta de acordo com a sua realidade. Responde quantos dias do mês você quer trabalhar. Anota no papel quantos dias. Anota no papel quantas horas por dia você quer trabalhar. Quantas horas por dia você quer. Anota certinho e faz o cálculo que eu fiz aqui para você descobrir qual valor você vai receber por hora, qual o seu salário por hora e qual o seu salário por minuto, tá? Pausa o vídeo,
anota, observa tudo que eu anotei aqui, tá? E vai calculando de acordo com a sua realidade. Anota quantas horas, quantos minutos, pega a sua receita, uma receita do que você produz, tá? Vê quanto você recebe por minuto, quanto você recebe por hora e quanto tempo você gasta para produzir a sua receita. Por exemplo, um bolo, você gasta 8 horas para produzir um bolo, coloca o valor e multiplica e você vai ter o valor da mão de obra para aquela receita. Somente aquela receita. E aí depois você vai saber quanto você vai poder cobrar por aquela receita. Tá ok? Então vamos continuar. Já finalizamos o vídeo, né? Finalizamos todo o vídeo. Então, olha, anota tudo aí, tá? Deixa tudo anotado. Para o próximo vídeo, que nós vamos falar sobre gastos fixos. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre gastos fixos e matéria-prima e lucro. A matéria-prima seria os ingredientes que você usa na sua receita. Os gastos fixos correspondem a gás, luz, água, então, e mais alguns outros itens. É sobre isso que nós vamos falar nos próximos vídeos. Se você quer aprender corretamente, acompanhe todos os vídeos dessa série. Ok? Então, muito obrigado e aguardem o próximo vídeo.